Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje então eu vou estar explicando para vocês uma aula sobre pré-cálculo inicial. Por quê? Porque esses conceitos básicos são importantes para que vocês estabeleçam e possam criar uma base muito sólida para poder estudar conceitos mais difíceis, como derivada, integral, e até outros álgebra, né, outras coisas. O primeiro tópico, então, que eu gostaria de comentar com vocês seria o quê? Seria a ordem das operações. Então, quando nós tivermos contas para serem feitas, nós vamos ter que seguir uma ordem de prioridade. Então, primeiro a gente vai resolver o que está dentro de parênteses. Na sequência será resolvido se tiver algum tipo de potência. O que seria então um tipo de potência? Seria 2 elevado a alguma coisa, 1 elevado a alguma coisa, a 1 ao seu expoente. Na terceira prioridade, nós vamos ter multiplicação e divisão. E na quarta prioridade, nós vamos ter soma e subtração. Bom, vamos ver aqui então um exemplo. Então nós temos a seguinte situação: 3 mais 2 vezes 4. Primeiro, então, nós devemos resolver a parte da multiplicação e no final somar. Então, 2 vezes 4, 8, mais 3, 11. Agora, a seguinte situação: nós temos entre parênteses 3 mais 2 vezes 4. Então, primeiro resolvemos o que está dentro do parênteses e no final multiplicamos por 4. Ok? Vamos agora para um outro detalhe importante, é o quê? Quando nós temos um sinal na frente dos parênteses. Se nós tivermos o sinal de menos na frente dos parênteses, nós vamos ter que inverter os sinais de todo mundo que está dentro dos parênteses. Ou seja, se nós temos o A positivo e o B positivo, com menos na frente do parênteses, nós vamos ter que inverter então o sinal de ambos. Agora, se nós tivermos um número negativo dentro do parênteses e fora do parênteses, na sua frente, nós vamos ter um sinal negativo, então menos com menos vai virar mais. E menos com mais vai virar menos. Simples assim. Aqui nós temos um exemplo, o sinal de menos na frente do parênteses. Então a parte positiva fica negativa, inverteu o sinal, a parte negativa fica positiva, invertendo aqui o sinal. Né? Então é muito importante prestar atenção no sinal que está na frente do parênteses. Agora, quando a gente tiver potências, né, o que significa então potências? Significa que nós podemos ter então uma variável, que pode ser o x, e nós vamos ter um expoente. Ou às vezes, em vez de ter uma variável, nós vamos ter uma constante. Pode ser o 2 com o expoente 2. Então, o que nos diz a regra? Se eles tiverem a mesma base, nós podemos trabalhar com os expoentes. Então, a primeira classificação é olhar o seguinte: os dois números que estão sendo feita uma operação possuem a mesma base? Base é o número que está sendo elevado ao seu expoente. Então, aqui. Se possuem a mesma base, nós podemos fazer uma operação com os expoentes. Se for uma operação de multiplicação, nós somamos os expoentes. Então, há uma soma dos expoentes. Tá? Então, 2 elevado na 3, 2 elevado na 2, nós podemos resolvendo sendo 2 elevado na 5. Agora, nós temos uma outra regra, que seria a regra se a operação entre eles for de divisão, então nós vamos, e tiverem a mesma base, nós vamos manter o sinal
do expoente da primeira base e fazer menos quem tiver embaixo. Então, nesse exemplo, x elevado na 7 dividido por x elevado na 2 ficaria x elevado na 7 menos 2. Nós temos o resultado aqui de x na 5. Uma outra operação, então, que pode acontecer é o quê? Nós termos um expoente entre parênteses elevado a um expoente. Nessa situação, o que vai acontecer? Nós vamos efetuar uma multiplicação entre os expoentes. Simples assim, tá? E se nós tivermos uma outra situação, que seja onde for tudo igual e a gente tiver uma operação de mais, e não é de vezes, não é de dividir e nem de parênteses. Então, se nós tivermos aqui x ao quadrado mais x ao quadrado, vai ser simples. Uma banana mais uma banana são 2 bananas. 2x ao quadrado. Agora vamos aqui para o nosso quarto tópico. Esse aqui é para nós relembrarmos estas operações. Então, somas de frações. O que é muito comum? A gente esquecer como é que é a soma de fração. Então, o que nós temos que olhar primeiro? Se o denominador são iguais. Se os denominadores são iguais, nós podemos simplesmente somar ou diminuir, ou subtrair os numeradores. Como os denominadores não são iguais, nós precisamos realizar um mínimo múltiplo comum. Como é que eu encontro esse mínimo múltiplo comum? Um jeito fácil é multiplicar 2 vezes 3. 2 vezes 3, 6. Então, agora, a gente pode... O que a gente vai fazer? Nós temos que recalcular quais são os numeradores. Como é que seria isso? 6 dividido por 2 vezes 1, igual a 3. 6 dividido por 3 vezes 1, igual a 2. Então, nós temos agora duas frações com o mesmo denominador. E nós podemos fazer a soma dos numeradores, chegando aqui ao resultado. Agora, quando a gente tiver, então, quando tivermos a multiplicação de duas frações. Esse é o mais simples. Multiplicamos o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. Pronto, simples. E o terceiro passo, digamos, aqui nós podemos fazer a simplificação. Se os dois são pares, divida em cima e embaixo por 2. Até não dá mais para fazer a divisão e encontrar um número inteiro. Agora, quando nós temos a divisão de uma fração por uma fração, se formos escrever de outra fórmula, podemos escrever assim, que é o jeito extensivo aqui de escrever, né? Então, nós temos 3/4 dividido por 2/3. Veja que, em vez de escrever aqui embaixo, escrevemos aqui do lado. Então, isso é a mesma coisa que essa parte. Então, qual que é a regra? O que nos diz a regra, então, da divisão de fração? O primeiro elemento, o primeiro termo que vai fazer a divisão, nós mantemos eles como intacto, apenas repetimos. E o segundo termo, invertemos o numerador com o denominador. Então, o 5 fica em cima e o 2 vai para baixo. Agora podemos multiplicar em cima numerador com numerador e denominador com denominador, gerando aqui um resultado. Como o número 15 é ímpar e o 8 é par, ele já não simplifica por 2, né? Então, também não simplifica por 3, então ele vai ficar assim. Nem por 5 também, então tá tudo certo. Já está na forma mais reduzida. Outra coisa também que podemos falar aqui é o quê? O que pode acontecer de muito comum
Por exemplo, temos aqui uma fração 3/4 dividido por 4. Como resolvemos isso? Nós podemos imaginar a seguinte situação. O que tem no denominador do 4? O número 1. Pronto, agora nós temos duas frações. Podemos resolver usando a mesma regra. O primeiro elemento mantemos constante e o segundo elemento invertemos o denominador com o numerador. Pronto, agora é possível resolver. Então, não esquecer que, por mais que tenha apenas um número 4, embaixo dele nós podemos supor que ele está dividindo por 1, porque qualquer coisa dividido por 1 é qualquer coisa. Então, nós mantemos o número 4 e conseguimos utilizar a regra. Uma outra regra importante que nós temos que saber quando usar e como usar são os produtos notáveis. Então, o que são os produtos notáveis? Os produtos notáveis são um conjunto de equações aonde a gente pode pegar um atalho algébrico, tá? Em vez de fazer uma conta completa. Então, nós temos aqui a seguinte equação: x mais 2 ao quadrado. Se nós formos fazer a distributiva elemento por elemento e calcular, nós temos que abrir os termos, como é o quadrado, a gente repete os termos aqui duas vezes e faz a distributiva. O segundo termo vezes os dois elementos, o primeiro termo vezes os dois elementos da segunda equação. Somando todos os iguais, ou seja, x, 2x com 2x, o x ao quadrado não soma com ninguém, e o 4 também não tem mais ninguém para somar com ele. Então, nós chegamos aqui nessa expressão. Para não precisarmos fazermos todo esse detalhamento e esse cálculo, nós podemos simplesmente utilizar uma fórmula. Então, isso é um produto notável. Ele está num formato e que eu posso utilizar uma fórmula para já reescrever ele em outro formato. Então, quando eu tiver um a mais b ao quadrado, eu posso, em vez de fazer a distributiva, podemos já escrevê-lo da seguinte forma: a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. E aí tem uma coisa interessante. Esse é um padrão, a mais b ao quadrado. Agora, se tivermos a menos b ao quadrado, então a fórmula é outra agora. Veja que é um padrão. Então, o que vai mudar vai ser esse sinal de menos aqui, mas não é preciso decorar, é preciso saber qual fórmula utilizar em cada situação. E aí temos uma outra situação, que é onde não são os dois termos iguais, né? Seria o a mais b, veja que não está ao quadrado, vezes a menos b, que é o produto das diferenças. Né? Então, entre eles. E o que nós temos? A fórmula, então, fica bem mais reduzida. Então, nós temos esses três produtos notáveis que são muito comuns de aparecerem, e que nós podemos pegar um atalho e utilizar a forma dele, em vez de ficar fazendo a distributiva. Ok, vamos ver um exemplo então aqui do produto notável. Nós temos aqui 2x mais 3 ao quadrado. Nós podemos simplesmente fazer a aplicação da fórmula. Quem é o elemento A e quem é o elemento B. E depois identificar qual é o produto notável. Aqui nós temos um mais. Então, o que representa? A fórmula do A mais B ao quadrado. Essa é a fórmula, então, que nós vamos utilizar. Quem é o A? O A é 2x. Quem é o B? O B é o outro elemento, é o 3. Importa a ordem? Não importa, porque os dois são positivos. Qual que é a nossa fórmula?
é a ao quadrado mais 2 vezes AB mais b ao quadrado. Então, o que temos aqui? A ao quadrado, 2x, 2 vezes a vezes b, e b ao quadrado. No último passo, podemos simplificar o que dá para simplificar, né? Então, como os elementos aqui estão entre parênteses, há uma multiplicação dos expoentes. 2 ao quadrado, 4. X ao quadrado, x ao quadrado. Né? X na 1 vezes 2 dá 2 aqui o expoente. Agora, 2 vezes 2x vezes 3, 12x. E 3 ao quadrado, 9. Pronto. É assim que utilizamos, então, o produto notável. Em vez de ficar fazendo a distributiva, a gente podemos se perder nessas contas, podemos aplicar direto, então, a fórmula. Então, no resumindo, tá? Para ir bem em cálculo, domine ordem das operações, sinais e parênteses, potências, frações e produtos notáveis, tá bem? Com isso você vai criar então uma base forte e sólida para ter uma evolução rápida aí para os próximos conteúdos. Deixo aqui com vocês então um exercício para vocês resolverem, tá? Veja que aqui nós temos na primeira parte podemos identificar aqui um produto notável e na segunda parte nós podemos identificar que é uma soma de fração. Essa soma de fração você pode perceber que os denominadores são diferentes, então é preciso fazer aqui o mínimo múltiplo comum. E esse produto notável, você precisa identificar qual é a regra, o sinal de mais vai te identificar isso, identificar quem é o elemento A, quem é o elemento B e aplicar a fórmula correspondente. Então pode pausar o vídeo e tentar resolver. Aqui está a resolução, pessoal, então, dessa operação, do desafio. Muito obrigado, pessoal. Tomara que vocês gostaram da aula e siga para mais vídeos.